Que a infinita misericórdia de Deus e de Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. Nesse momento, nós vamos esquecer das nossas preocupações de natureza material e vamos buscar a sintonia com a espiritualidade através da prece. E que nós, nesse momento, fechemos levemente os nossos olhos e para que o nosso pensamento se dirija à espiritualidade que aqui se encontra, preparando todo este ambiente para nos acolher, para nos receber, e nós rogamos aos espíritos protetores para que nos amparem, para que nos iluminem, para que nos protejam, a fim de que nós possamos ter entendimento das lições que nos forem deixadas pela espiritualidade nesta noite. E também oramos por aqueles que não puderam comparecer nesta noite, os nossos familiares, que vibremos positivamente em direção a eles, em direção aos sofredores, aos nossos irmãos desabrigados aqui no nosso estado, para que recebam as nossas melhores vibrações, e que assim seja. Hoje a nossa palestra tem como tema orar sem cessar. Quando a gente fala em oração, a gente nunca pode esquecer do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é o nosso norte, é a nossa bússola. Aqui tem todas as orientações para que a gente possa ser melhor, ter uma vida muito melhor. No capítulo 27 do Evangelho tem o capítulo intitulado Pedi e Obtereis. E aqui tem todas as orientações sobre a prece, a qualidade da prece. No capítulo 28 nós temos uma coletânea de preces. São exemplos de preces, orientações de preces que nós podemos fazer. Então fica a dica para que nós possamos ter o Evangelho como nosso livro de cabeceira. Dificilmente eu falo da minha vida pessoal, mas há um relato que eu farei nessa noite, que no ano de 2021, no dia 3 de setembro, aos 21 anos de idade, o meu filho mais velho voltou à pátria espiritual, depois de um longo período de uma doença muito agressiva que ele teve. Aí muitas pessoas perguntam: Karina, o que você fez para ter esse suporte nesse momento em que nós temos não uma dor, porque quem estuda a doutrina dos espíritos não sofre por ocasião da morte, mas a gente tem a saudade imensa daqueles que nos precederam no túmulo. Então, o que eu fiz naquele momento? Eu recorri à prece. Foram as orações que a partir do dia 3, todos os dias, independente da estação do ano, eu levanto às 5 horas da manhã para orar. E eu dedico as minhas preces para esse meu filho amado, que voltou cedo, que tinha uma tarefa menor aqui no mundo espiritual. E o que consolou o coração de uma mãe foram as preces. Todos os dias orando, pedindo a força, a coragem para suportar as saudades. E as saudades é um sentimento que nunca vai ter fim, porque a gente sempre vai ter saudades de quem a gente ama. E estudando a doutrina espírita, a certeza de que ele cumpriu a tarefa dele. Então, todas as orações que a gente faz, com certeza, atingem aqueles a quem nós vibramos através do nosso pensamento. E um outro fator importante é a leitura de livros edificantes. A partir daquele momento, eu comecei a ler mais do que já tinha lido, para ter a certeza de que ele estava bem, estava sendo cuidado, porque uma mãe o que ela mais quer é que os seus filhos sejam felizes.
E quando há essa separação momentânea, a gente quer que o nosso filho esteja bem, esteja feliz numa outra dimensão. Então o relato aqui fica de que o que confortou um coração de mãe e tem confortado, com certeza, foi a oração. E nós não temos dimensão do que seja a prece. Nós não temos dimensão. Se nós tivéssemos a dimensão do que seja orar, nós oraríamos com muito mais frequência. Porque a oração é quando nós ligamos a nossa comunicação com as esferas superiores. E todos nós, indistintamente, temos um espírito protetor que está numa hierarquia maior do que a nossa, é mais evoluído do que nós. E ele, em primeiro momento, é ele que atende às nossas preces. É ele que escuta as nossas preces. E ele vai fazer uma análise do que ele pode fazer com as nossas rogativas, com os nossos agradecimentos. E ele, muitas vezes, vai levar a instâncias superiores. Então, as nossas preces sempre têm respostas. Não as respostas que nós queremos, porque nós somos muito crianças e nós queremos ser atendidos nos nossos caprichos pessoais. As nossas preces terão as respostas que forem importantes para a nossa evolução espiritual. E esse texto que nós vamos fazer, a nossa palestra, Orar Sem Cessar, é do texto do livro Espírito e Vida, e quem nos dá essas orientações é o Espírito de Joana de Ângeles. Então, neste texto, tem uma citação do Evangelho que diz o seguinte: pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a lhes inspirar ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto se deste se afastou. Então, através da prece é que nós vamos ter o concurso dos espíritos bons. É eles que acorrem a nos ouvir, a nos escutar, a ver por que nós estamos chamando. Porque quando a gente faz a prece, a gente liga o telefone, a gente faz um chamado. E alguém lá do outro lado da linha vai atender. Então, muitas vezes, quando nós estamos escrevendo uma mensagem para alguém, às vezes ela demora para responder. Às vezes ela não visualiza tão rapidamente quanto nós gostaríamos, mas vai ter uma resposta, com certeza. Às vezes a resposta não é bem aquela que nós esperamos, mas é aquela resposta que nós precisamos. A prece é a mesma coisa. É quando nós fazemos esta rogativa e essa rogativa vai ter uma resposta. E os espíritos superiores, eles vêm ao nosso socorro para nos intuir para o bom caminho, se dele nós nos afastamos. Os espíritos superiores, eles não fazem nada por nós. A ação é sempre nossa, porque os espíritos superiores respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles respeitam as nossas escolhas. Os espíritos superiores, eles não nos impõem absolutamente nada. Há uma lei da natureza chamada lei da liberdade. E os espíritos superiores respeitam a lei da liberdade. Então, compete a nós assimilar essas boas ideias que eles vão nos intuindo. E aí a escolha é nossa.
Se eu me rebelo, se eu sou uma pessoa que me rebelo, que tenho raiva da vida, que não sou grata, que só sei pedir, que só sei reclamar, porque muitas vezes nós queremos sempre que Deus atenda aos nossos caprichos. E muitas vezes nós ficamos barganhando com Deus. Ah, mas eu não faço isso. Quando nós, por exemplo, nós fazemos, mas eu vou fazer uma promessa. Se eu ganhar tal coisa, se eu tiver esta graça que eu estou pedindo, eu vou fazer isso em troca. Então nós estamos fazendo uma barganha. Só que a gente não barganha com Deus. Quando a gente barganha, a gente já ganhou o que a gente queria ter. Então, quando nós oramos, nós temos que orar com sinceridade, para que a nossa oração toque de fato o destinatário. E quem é o destinatário? São os espíritos desencarnados. Porque nós nunca estamos sós. Essa é uma grande notícia, uma ótima notícia. Nós sabermos que nós não somos abandonados. Nós é que nos afastamos de Deus, por rebeldia, pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes. Nós nos afastamos dele, mas ele nunca se afasta de nós. E ele sempre nos acolhe quando nós a ele nos dirigimos. Queremos um exemplo que está lá no Evangelho, é a parábola do filho pródigo, que é aquele filho rebelde que pede para o pai os bens que a ele tem jus, o pai dá, ele sai ao mundo, gasta tudo, fica na miséria, e quando ele está no fundo do poço, ele lembra do pai. Ele lembra que na casa do pai ninguém passa dificuldade, passa necessidade. E aí ele faz o caminho de volta. Quando ele chega na casa do pai, o pai não fecha as portas. O pai o acolhe em festa. Porque aquele filho que havia se desviado do caminho por conta própria, por escolhas, volta e é acolhido. Todos nós somos filhos pródigos. E quando nós estamos no fundo do poço, por nossas escolhas, e a gente lembra de Deus, é quando a gente faz o quê? A conexão. Quando a gente está lá no último, aí a gente lembra, puxa vida, lá o meu pai... tá tudo de boa, eu vou voltar, eu vou pedir para ele, eu vou dizer para ele que eu vou ser um empregado, eu vou fazer qualquer serviço, mas que ele me acolha, porque eu não quero mais passar tanta dificuldade que eu tenho passado ultimamente. Esse é o chamado arrependimento. É quando a gente sai para o mundo, faz o que bem entende, porque temos a liberdade. Mas quando a gente não aguenta mais o sofrimento, há o arrependimento. E quando há o arrependimento, a gente lembra do Pai, se conecta com Ele e aí Ele nos acolhe. Essa é a função da prece. Quando a gente ora sem cessar, orar sem cessar é o dia inteiro. Mas como é que eu oro sem cessar, Karina? No nosso trabalho, quando a gente executa as nossas atividades de forma digna, quando nós somos corretos, quando nós somos coerentes, nós estamos orando. Quando nós somos bons pais, quando nós somos cumpridores das nossas tarefas, nós estamos em oração. Porque o trabalho no bem também é uma forma de orar. Só que quando nós nos afastamos deste trabalho no bem, que começa o trabalho dentro de nós pela nossa melhoria,
Quando a gente começa o trabalho no bem, a gente está orando. E quando a gente está no caminho do bem, nós temos o auxílio dos espíritos superiores. E quanto que nós nos afastamos, quanto que nós somos ingratos, quanto nós agradecemos pela vida, pelo trabalho, pelas conquistas, pelas dificuldades que fortalecem a nossa alma. Mas como é que eu vou agradecer as dificuldades? Porque a gente sempre tem que olhar o lado positivo, o lado bom da vida. Quando a gente vê nas dificuldades possibilidades de crescimento, é quando o nosso olhar já não fica tanto na dor, mas ele passa a ser na perspectiva da melhoria. E isso é uma construção e pessoal e intransferível de cada um de nós. Isso não há uma receita, não há uma regra, porque todos nós somos diferentes. E cada um de nós está em caminhos evolutivos diferenciados, mas todos nós a caminho da luz. Porque nós fomos criados por Deus para a luz. Só que o caminho da luz, ele precisa e exige trabalho. E é um trabalho de todos os dias, desde quando a gente acorda até quando a gente vai repousar, e mesmo a gente repousa o corpo físico, porque o nosso espírito, ele em desdobramento vai continuar trabalhando se assim ele quiser. Ou vai arrumar encrenca no mundo espiritual se assim ele quiser. Então, a gente deve orar mais para buscar forças para superar a nós mesmos. Porque quem tem que mudar somos nós, não os outros. A gente normalmente exige dos outros aquilo que a gente ainda não consegue executar. Então a oração, ela tem essa função de atrair para junto de nós os espíritos nobres, o nosso espírito protetor. E ele vem em nosso socorro, sim, sempre. E quando nós nos afastamos do caminho do bem, ele se afasta. Ele não fica ali impondo as coisas, ele se afasta. E quando ele retorna, quando a gente chama. Mas como é que eu chamo? Eu chamo através da prece. Como que a prece? A prece eu faço em qualquer lugar? A prece tem uma fórmula? Não. A prece é sentimento. É quando eu coloco o sentimento. Quando eu digo muito obrigado. Obrigada a Deus por tudo aquilo que nós temos, por todas as bênçãos que nós recebemos, é uma prece. É uma forma de gratidão. Quando a gente diz assim, me ajude nesse momento que eu estou tendo dificuldade de aceitação dessa prova, daquele parente difícil, daquele momento perturbador, daquele pensamento que a gente não consegue, aquela monoideia que vem. Mas como é que eu faço para afastar a monoideia que vem? Sempre aquele mesmo pensamento que a gente tem? Pela prece. Pedindo que os benfeitores amigos nos ajudem para que a gente esqueça aquele pensamento, que ele não fique toda hora perturbando. E a resposta vem. A resposta sempre vem. Então, Joana de Ângeles nos fala que com ele sabemos ter a oração, mensagem que flui da alma, da nossa alma, em direção ao Criador e reflui do Criador para a alma, como bênção socorrista. A resposta do Criador para nós é uma bênção de socorro.
para nos ajudar, para nos fortalecer. E todos nós reencarnamos com um projeto para nós vencermos a nós mesmos. Ninguém reencarna para fazer o mal. Ninguém. Nós imaginemos a justiça divina se nos permitisse voltar à vida terrena para fazer o mal. Não. Mesmo porque o mal não é criação de Deus, o mal é criação nossa. Deus criou o bem, a luz. Então, esta oração, essa mensagem chega em algum lugar e volta. Sempre, 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 sempre esse mecanismo. Porque toda a prece é pensamento. Então agora, quando a gente está ouvindo os ensinos dos Espíritos, o que a gente está fazendo? A gente está pensando. A gente está refletindo, a gente está analisando aquilo que eles estão nos mostrando, nos ensinando. Então a gente começa a passar na nossa cabeça um filme de situações, de problemáticas, de vivências, de experiências na nossa vida, de dificuldades que nós tenhamos. E todos nós queremos o quê? Nós queremos superar essas dificuldades. E para isso a gente tem que colocar fé, confiança, certeza de que seremos atendidos. Atendidos conforme a nossa necessidade e não conforme nós queremos. Porque muitas vezes nós pedimos algo que nós ainda não temos o merecimento de ter, de receber. Mas com certeza nós receberemos algo que vai nos impulsionar para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Por isso que sempre, em todas as circunstâncias, a gente tem que ver o lado bom daquela circunstância, daquele problema, daquela dificuldade, daquela necessidade. Sempre tem o lado bom. Compreendemos assim que o orar sem cessar é meditar sempre, aplicando o tempo mental em utilidade psíquica, laborando pela edificação íntima ou alongando os braços no serviço de santificação de ver. Vejamos a importância do orar sem cessar, que é o meditar constantemente. Estamos caminhando na via pública, podemos estar orando. Orando por aquele transeunte, por aquela pessoa que está ali na dificuldade, pelo motorista que cometeu alguma infração, que muitas vezes a gente fala em impropérios, né? Então a gente pode orar pelas pessoas. A gente pode estar fazendo isso em qualquer momento, em qualquer lugar, no nosso trabalho, orar para que aquela atividade difícil, que a gente às vezes não consegue uma solução, a gente pode orar, pedindo para que nos ajudem, para que a gente enxergue a solução. E a resposta vem. Então a gente tem que ter mais confiança. A gente tem que acreditar mais. A gente tem que ter mais fé. Homens de pouca fé, Jesus já nos advertiu há mais de 2000 anos. Inquietado pelo tumulto das atividades a que se liga, o homem muitas vezes não se prepara para a oração constante, reservando no canhenho dos deveres humanos tempos pequenos e determinados para o diálogo com aquele que é o hálito e a causa da vida. Então nós temos que refletir quanto tempo nós dedicamos para orar. Quanto tempo a oração ela é individual, o evangelho no lar é oração. O que é o evangelho no lar? É a reunião em família, onde nós convidamos Jesus
para adentrar as portas do nosso lar. A oração em família, que é o Evangelho no Lar que nós falamos, é quando nós atraímos para o nosso lar o concurso dos bons espíritos, que vão fazer uma higienização, uma asepsia no nosso lar. Então a oração nos nimba de luz. Olha que importante é a oração. A oração nos previne da influência dos maus espíritos, porque ela cria um escudo protetor ao nosso redor. Então nós somos imperfeitos? Sim, todos nós. Temos defeitos, temos dificuldades? Com certeza, todos nós. Mas a oração é o nosso escudo protetor nesses momentos difíceis. Então oremos muito mais. E aí Joana de Ângeles nos diz: o homem, honrando-se no trabalho do campo, ora. Olha a gratidão que nós temos que ter por aqueles que plantam e que colocam o alimento na nossa mesa. O oleiro modesto na confecção nobre do vaso, ora também. O operário eficiente na materialização do compromisso, ora. O sacerdote visitador, ora. Quando nós vamos visitar os enfermos, estamos em oração. O mestre ministrando as páginas da vida na formosa ciência do ensino, ora também. E a gente não se dá conta. O profissional acadêmico trabalhando fiel ao juramento, ora também. Então, orar sem cessar, todos os dias, sempre. E para a gente finalizar nossa exposição, a maior oração da vida transcendental do Cristo foi o verbo amar, conjugado da manjedoura ao Gólgota, culminando no ouvido a todo o mal com a mensagem do bem com que ele partiu da terra. E ainda agora, quando fatores variados conspiram na vida moderna contra a serenidade, a paz e a edificação cristã entre os homens, recorda a necessidade de orar, orar sem cessar, para que o vendaval das paixões não te possa carregar na sua fúria. Então, nesse momento, nós vamos receber as vibrações, através do passe, a fluidoterapia, e a gente se coloca sempre numa posição receptiva para recebermos esses fluidos que do alto se derramam sobre nós. Então fechemos os nossos olhos em oração, agradecendo a espiritualidade por mais este momento de aprendizado que todos nós tivemos. E queremos agradecer por todas as nossas conquistas, Senhor, pela nossa vida, pela nossa família, pelo trabalho, por todas as bênçãos que sobre nós se derramam todos os dias. Que possamos retornar aos nossos lares, às nossas atividades em muita paz. E que oremos também pelos necessitados de toda a ordem, para que recebam as nossas vibrações de amor e paz. E que assim seja.